Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula sobre funções trigonométricas, mas dizendo sobre as razões trigonométricas de um triângulo qualquer, tá? Então, na verdade, não é em si as funções, mas uma introdução a elas, ok? Essa aula destina a alunos, é claro, do ensino fundamental e também do ensino médio. Bom, primeiramente nós vamos recordar as razões trigonométricas. Quando a gente fala de razões trigonométricas, a gente vai remeter o nosso pensamento às razões trigonométricas primeiro no triângulo retângulo, que é o que nos aparece aqui, perfeito? Então, o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, onde nós conhecemos seus elementos que são os catetos e o maior lado que é a nossa hipotenusa, perfeito? E os outros dois ângulos são ângulos agudos, ok? Bom, então nas razões trigonométricas nós vamos analisar nesse triângulo em relação ao ângulo A. O ângulo A que está sendo marcado aqui, em relação a ele nós temos o cateto oposto. O cateto oposto é sempre o lado do triângulo retângulo que está à frente deste ângulo, perfeito? E o cateto adjacente, que é aquele que está sempre ao lado do ângulo, é esse que está abaixo, perfeito? Então nós temos aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Como já havia dito, o maior lado do nosso triângulo sempre será a nossa hipotenusa. É claro, a partir do triângulo retângulo você vai ter todos os seus conhecimentos acerca de Pitágoras, né? E também as nossas razões trigonométricas, que é o assunto do momento. Então, nós já sabemos que, para calcular o seno do ângulo A, basta pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para calcular o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser cateto oposto sobre o adjacente. Perfeito? Então, aqui você tem o seu conhecimento aí sobre as razões trigonométricas já vista anteriormente. Perfeito? Então, relembrando esses conceitos, tudo bem? Seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Bom, então antes de iniciar, nós precisamos entender aqui o conceito das linhas trigonométricas, tá? Quem é meu aluno tanto do ensino fundamental quanto médio já tem uma breve noção aí de ciclo trigonométrico, que eu prefiro trabalhar para ensinar para o aluno o que é o seno e o que é o cosseno e o que é a tangente. Nada mais são do que comprimentos, são medidas do nosso triângulo dentro do nosso ciclo trigonométrico, tá? É um comprimento, é uma medida do triângulo retângulo, perfeito? Então, trazendo o triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico, nós temos aqui, ó, tá? Temos o eixo Y, está sendo destacado aqui de vermelho. O eixo Y nós vamos ter como o eixo dos senos. Então, todo o valor do seno será transferido para o eixo Y, ok? O eixo X vai ser os valores do cosseno, perfeito? Então, o valor do eixo X, o valor do cosseno, tá ok? Então, como eu estava dizendo, né? É um comprimento. Então, ó, tá vendo? Esse triângulo que está sendo formado aqui, esse triângulo retângulo que está sendo formado, de acordo com a abertura alfa do ângulo, sempre no sentido anti-horário, né? Ó. Então, o ângulo sempre será medido aqui no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta completa 360 graus. Perfeito? Então, no este ângulo A, conforme a ângulo alfa, conforme essa abertura, nós temos um comprimento para essa medida aqui, que é a medida cosseno. Então, esse comprimento aqui é o cosseno de alfa, é a medida cosseno de alfa. Agora, este outro comprimento que está aqui, ó, é o seno de alfa. Então, esse comprimento é o seno de alfa. Mas, professor, está do outro lado. Mas olha lá, presta atenção, né? Ó. Se você perceber, ó, você tem essa medida aqui que continua sendo o seno
é o mesmo valor que esse aqui, é a mesma medida. Então, esse é o mesmo comprimento para o seno. Então, seno e cosseno nada mais é do que um comprimento, uma medida do nosso triângulo retângulo, tá ok? Bom, a tangente é a mesma coisa, só que a tangente é uma reta que está tangenciando o nosso círculo trigonométrico, tangenciando, ó, toca em um único ponto, perfeito? Então essa reta aqui, essa linha, é a tangente de alfa. Também é um comprimento, ó. Qual é a tangente desse ângulo alfa? É esse comprimento que está sendo marcado aqui, ó, tá? Este é o comprimento do alfa em relação ao alfa. Esse é o comprimento que é a medida da tangente de alfa. Nada mais é do que uma medida. Perfeito? Bom, agora eu vou comentar a relação do ciclo trigonométrico. O raio do ciclo trigonométrico ele é unitário, então sempre vai ser igual a 1. Então essa medida toda aqui, ó, vai ser igual a 1, tá bom? Então este comprimento vai ser 1. Então, o raio do círculo trigonométrico sempre vai ser 1. Então, com isso, você pode perceber que o maior valor para o cosseno e o maior valor para o seno sempre será 1, certo? E o menor será menos 1, olha lá, ó, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, os valores do seno e do cosseno sempre vão estar entre menos 1 e 1, tá bom? Agora, a tangente não. A tangente, ó, ela está indo para mais infinito e está indo para menos infinito. Então, os valores da tangente, tanto faz aqui, ó, indo para mais infinito ou para menos infinito, tá bom? Bom, acerca dessas linhas trigonométricas, então é importante você saber qual é o eixo do seno, qual é o eixo do cosseno e qual é o eixo das tangentes. Perfeito? Sabendo isso, a gente fica mais tranquilo aí para trabalhar o que tem a seguir, perfeito? Porque a gente vai precisar desse conceitozinho que está aqui, ó, desse triângulo retângulo que está sendo formado, ok? Bom, continuando ainda linhas trigonométricas, aqui ele está demonstrando um certo ângulo beta, tá ok? Então você, para este ângulo beta, você tem o seno de beta, olha lá o que eu falei para vocês. Quem é o seno de beta? É exatamente este comprimento, tá? Esse comprimento é o seno de beta. Quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta vai ser exatamente este comprimento aqui, ó. Este é o comprimento de beta, tá? Quem é a tangente? Perceba, ó, para este ângulo que está sendo denotado aqui, né? A tangente, ó, vai estar aqui no quarto quadrante, vai estar aqui embaixo, ó. Então, a tangente de beta vai ser menos 2, tá bom? Então, aqui ele já está dando algum exemplo para nós, para demonstrar onde está o valor do seno, cosseno e a tangente. Então, este valor é o seno, este valor aqui é o cosseno, e este valor aqui é a tangente deste ângulo beta, ok? Bom, algumas relações acerca dos sinais, tá? Os sinais, vocês vão considerar como se fosse um plano cartesiano, tá? Como vocês estão acostumados a fazer. Parte de cima para o y é positiva, parte de baixo é negativa. Lado direito para o x é positivo, lado esquerdo para o x é negativo, tá ok? Então aqui eles separam em quadrantes. Quem são os quadrantes? Só lembrar lá, sempre sentido anti-horário. Então aqui é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá ok? Então o que acontece com esses valores aqui, ó? Bom, então, ó, qual vai ser o valor do seno e do cosseno no primeiro quadrante? Positivo, positivo. E a tangente? A tangente também será positiva, porque está na parte de
cima. Então, se vai tocar na tangente na parte de cima, também é positivo. Por isso que está aqui, ó, no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno quanto a tangente vai ser positiva. No segundo quadrante, o que está acontecendo no segundo quadrante? Olha lá, eixo X, eixo Y. Então, é uma coordenada como se fosse par ordenado, ok? Então, lá, quem é o eixo X que a gente acabou de falar? É o eixo do cosseno. Então, cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, a primeira informação sempre será cosseno e seno, como se fosse um par ordenado, tá? A tangente, nesse caso, ó, se você estender essa reta, a tangente vai tocar na parte de baixo. Então, na parte de baixo, a tangente é negativa, tá bom? Terceiro quadrante. Ambos serão negativos para o seno e cosseno, porém a tangente é positiva, porque, olha lá, projeta no primeiro quadrante, então vai tocar na tangente aqui em cima. Tangente é positiva, por isso que no quadro está aqui, ó, negativo, negativo para seno e cosseno, e positivo para a tangente. E por último, quarto quadrante, olha lá, primeira informação, quem é? Primeira informação é cosseno, positivo. Segunda informação é seno, seno vai ser negativo. E a tangente também vai ser negativa, tá? Negativo, positivo, negativo. Isso aqui são os sinais acerca aí dos quadrantes do ciclo trigonométrico, tá? Bom, agora chegou a parte mais importante para vocês aí na apostila, que são algumas relações acerca dos ângulos, né? Seno e cosseno, que a gente também vai chegar na primeira relação, que é a relação fundamental do seno e do cosseno. Mas antes, olha lá. Então nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo sendo formado no ciclo trigonométrico para um ângulo alfa, perfeito? Nós sabemos que o raio desse ciclo trigonométrico é igual a 1, por isso que está aqui. Então, 1 é a hipotenusa desse triângulo retângulo, perfeito? Em relação a alfa, nós temos o cateto oposto, que é o seno. Então, o seno é o cateto oposto em relação a alfa. E o cateto adjacente em relação a alfa, quem vai ser? Vai ser a medida do cosseno de alfa. Tá ok? Então, isso aqui é muito importante para a gente chegar na relação. E aí, nós vamos ter uma outra relação aqui, que é a projeção desse triângulo retângulo que nós fizemos do primeiro quadrante para o segundo quadrante. Então, a gente simplesmente transferiu as medidas, tá? Então, este é o que a gente fala que este ângulo, a medida deste ângulo alfa, ele é correspondente à medida deste ângulo beta, que vai ser a abertura que está aqui, tá? Ele vai ser correspondente. Então, supondo, vou falar aqui para você, supondo que este ângulo aqui seja um ângulo de 45 graus, por exemplo, tá? Se esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, o ângulo correspondente no segundo quadrante é só você fazer o quê? 90 graus mais 45. 90 mais 45 é 135. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Ele é o ângulo correspondente ao de 45. Logo, ele vai ter valores iguais a de 45, só que invertendo o sinal em algum caso. Qual é esse caso? Ó, perceba. Se você for olhar o seno é o eixo y, não é isso? Então, o eixo y, ó, o seno vai estar aqui, ó. Esse é o valor seno. Então, o valor seno está na parte de cima, tanto para o 45 quanto para o de 135. Então, o seno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Por isso, a relação colocada aqui. Tá ok?
Agora, o que vai acontecer com o cosseno? O cosseno de 45 está aqui. O eixo x deste lado é positivo. E o cosseno de 135 está onde? Está aqui. Então, ele vai ter o mesmo comprimento, o mesmo valor absoluto do 45, porém com sinal trocado. Então, ele vai ter menos cosseno de beta. Então, por isso, cosseno de um ângulo vai ser sempre menos o cosseno do ângulo beta. Então, só lembrando que esses ângulos são ângulos correspondentes. Ou você também pode memorizar que são ângulos suplementares, tá? O que são ângulos suplementares? Você somar 135 mais o 45, você vai obter o valor de 180 graus, ok? Então, você vai ter aí meia volta. Tendo meia volta, então, você tem 180 graus. Então, essa regra que a gente acabou de comentar funciona para ângulos, tá? Ângulos que nós temos aqui, que são suplementares. Somando, tem que dar 180 graus. E aí, essa regra aqui acontece. Bom, agora sim, nós temos a fórmula, que é a primeira relação fundamental do seno e do cosseno. Qual é essa relação? Basta você aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo que está aparecendo aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 1. Está aqui, ó. 1 ao quadrado, 1. É igual à soma dos quadrados de seus catetos. Então, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Então, essa é a relação fundamental do seno e do cosseno. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vai dar sempre 1. Perfeito? Uma outra relação que a gente pode tirar daqui é a tangente de alfa. Quem é a tangente? Nós vimos lá nas razões trigonométricas. O primeiro slide que nós vimos falava que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto de alfa é a medida do seno, tá aqui. Cateto adjacente de alfa é a medida do cosseno. Então, mais uma relação envolvendo as funções trigonométricas. Você vai encontrar outros valores que possam envolver aí o seno, cosseno e tangente, tá ok? Então, essas formulinhas aqui é muito importante. Perceba que não é difícil de chegar nelas. A gente bastou utilizar Pitágoras e a razão trigonométrica da tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, tá bom? Outra relação que nós temos aqui, a relação entre as razões trigonométricas de alfa e as de π menos alfa. Quem é π? Π, a gente sabe que π é a mesma coisa que 180 graus, tá? Então, π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então, você escrever π menos alfa é a mesma coisa que você escrever 180 menos alfa. É aquela ideia que eu estava falando com vocês, né? Esse ângulo P e esse ângulo Q, eles são suplementares, perfeito? Somando, vai dar o quê? 180 graus, tá ok? Então, se você tem medida alfa, para você saber o seu suplemento, é só fazer o que falta para 180, ou simplesmente 180 menos alfa, tá ok? Então, o P aqui, ó, tem a coordenada x, coordenada y. Lembra do par ordenado que eu falei? X, valor do cosseno. Y, valor do seno. Ok? Aí temos a seguinte relação, ó. Qual é a coordenada do Q em relação ao P? Basta fazer o oposto de x e o y é o mesmo. Ok? Então, de novo, quem é o menos x? X é cosseno. Então, o de Q é menos cosseno, ok? Então, essa é a coordenada aqui que nós temos em relação a Q, perfeito? Menos x e y, essa é a coordenada. Então, aqui ele fala, ó,
O seno de 180 menos alfa é igual ao seno, vai ter o mesmo valor, que a gente já tinha conversado. O cosseno do suplemento vai ser o oposto, ok? Então, de novo, o seno do suplemento vai ser igual. O cosseno do suplemento vai ser o oposto, tá? Sinal trocado. E a tangente do suplemento vai ser também o oposto. Perfeito? Essas relações são importantes porque nós conhecemos sempre os valores dos ângulos que estão no primeiro quadrante, que são os ângulos notáveis, né? Os ângulos de 30, 45 e 60. Bom, então essa aula aqui foi justamente para a gente chegar nessas duas relações importantes que nós vimos anteriormente, tá? Então, o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo vai ser sempre igual a 1, ok? E a tangente do ângulo vai ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tá? E aqui também nós vimos alguns valores acerca do seno, cosseno e tangente em relação aos seus suplementares. Bom, agora nós vamos partir para a próxima aula, que é trigonometria num triângulo qualquer. A trigonometria em triângulos qualquer é de você falar sobre a lei dos senos e a lei do cosseno. O que diz a lei do seno? Vamos ver aí, ó. Trabalhando uma ideia de uma contextualização, né, ó, você tem aqui dois postes, né? Você tem dois postes e ele está perguntando para nós aqui qual é a distância desses postes. Então lá, o lago atrapalha a medida direta, portanto precisamos de uma outra estratégia, tá? Então você não tem como descobrir aí a medida porque você tem um lago. Então a gente precisa criar uma outra ideia para descobrir a medida do lago e, é claro, a medida da distância entre esses dois postes. Então então para resolver esse tipo de problema, nós temos aqui o engenheiro. Ele fez algumas medições, tá? Para que a gente possa descobrir o comprimento desse lago e logo a distância entre o poste, entre esses dois postes. Uma coisa que ele fez foi a distância entre ele e o poste mais longe. Então, entre ele e o poste mais longe, ele falou que tem 100 metros. O ângulo oposto à distância entre os postes, olha lá, o ângulo oposto na distância entre os postes, 45 graus. E o ângulo oposto à distância entre ele e o poste, ele mediu 120 graus, ok? Então, como que nós vamos obter a distância entre esses postes, ok? Com essas dimensões. Perceba que ele nos deu aqui, ó, um lado, dois ângulos, e eu quero achar um outro lado aqui, ó. Perfeito? Então você está verificando, ó, que você tem um triângulo, porém esse triângulo não é retângulo, ele é um triângulo qualquer. Então esse triângulo, a partir dessas informações, nós temos que utilizar uma lei. Qual é a lei que nós vamos usar? Olha lá. A lei do seno diz o seguinte: quando você tem um triângulo aqui, ó, ABC, de lados ABC, e ângulos alfa, beta e teta, você tem a seguinte ideia, ó. O lado está para o seno do ângulo oposto. Sempre vai ser o lado está para o seno do ângulo oposto. Então, se eu pensar aqui no Azinho, quem é o ângulo oposto ao A? É o alfa. Então, o ângulo oposto ao A é o alfa. Então, vou ter que fazer aqui, ó. O lado está para o seno de alfa. Isso vai ser igual a mesma coisa com o Bzinho. Você vai pegar o lado B, ele está para o seno do ângulo oposto. Então, ele está para o seno de beta. Igual ao outro lado. O C está para o seno do ângulo θ. Você resolvendo essas razões, você vai obter o mesmo resultado, que é uma constante. Perfeito? Então, essa constante nada mais é do que o diâmetro. Essa constante, na verdade,
nada mais é do que o diâmetro do círculo, tá? Então, de novo, o que é essa constante quando você está dividindo? Ela é o diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo. Então, ele é a medida do diâmetro. Logo, eu posso dizer que a razão que está acontecendo aqui é 2 vezes o raio, ó lá, tá vendo? Isso aqui não é o raio do círculo? Então, se esse é o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu posso dizer que essas razões é igual a uma constante. Que constante é essa? 2 vezes o raio da circunferência ou do círculo circunscrito ao triângulo. Perfeito? Então, essa é a lei dos senos. Quando é que você vai usar essa lei do seno? Quando você tiver 2 lados e 2 ângulos. Essa é a dica para vocês. Anotem aí. Quando vou usar a lei dos senos? Quando eu tiver as informações de 2 lados e 2 ângulos. Voltando para o nosso exercício, ó. Eu tenho 2 lados. Um é conhecido e o outro eu quero descobrir. E eu tenho 2 ângulos. Então, eu vou aplicar a lei do seno. Então, aplicando a lei do seno, nós temos aqui, ó. O 100 está para seno de 45 e o D está para o seno de 120. Então, sempre o ângulo que é oposto ao lado. O ângulo oposto ao de 100 é o 45, o ângulo oposto ao Dzinho é 120, ok? Então, nós temos que conhecer o seno de 45, que você já sabe, que é a raiz de 2 sobre 2, e o seno de 120. Quem é o 120? Ele é o suplemento do ângulo de 60 graus. Então, ele vai ter a mesma medida do seno de 60. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, como a gente já estudou. Perfeito? E aí, você vai calcular desta igualdade o valor D. Que diz a lei dos cossenos, vamos partir para a ideia do exemplo que nós estamos fazendo anteriormente, ok? Qual é a distância entre os dois postes? É possível adotar uma outra estratégia para obter essa distância. Nós obtemos uma resposta através da lei do seno pelas informações que o engenheiro tinha passado para a gente, tá? Mas, se ele passar uma outra informação, nós também podemos calcular de uma outra maneira. Perceba que ele está dando umas informações aqui para nós agora, de um lado, 100 metros, de um outro lado, 36,6 metros, que é a distância entre ele e o outro poste, tá? Então ele já deu a informação de 2 lados, e o ângulo que está sendo formado ali de 120 graus. Então a gente quer descobrir com essas informações. Então eu tenho 2 lados e um ângulo para você descobrir a medida da distância entre esses postes, ok? Bom, o que diz a lei dos cossenos? Esta vai ser exatamente essa formulinha aqui, ó. Você vai ter o lado ao quadrado e sempre você vai ter que trabalhar com o cosseno do ângulo que é oposto a este lado. Então, tá vendo aqui, ó? Temos o lado A, ele está sendo elevado ao quadrado isolado, e dentro da equação é o cosseno do ângulo oposto a ele. Sempre vai ser o ângulo oposto. Então a formulinha é essa, ó. A ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Isso aqui nos remete a um pensamento de Pitágoras, se você quiser pensar dessa maneira para memorizar a fórmula. Menos 2 vezes bc, que é os 2 lados que estão aqui, ó, dentro da equação, vezes o cosseno de alfa. Perfeito? Então você já pegou a ideia. Então se você colocar o b ao quadrado, a formulinha vai aparecer aqui no slide, mas vamos pensar junto aqui, ó. Se você colocar b ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de quem? Cosseno do ângulo oposto ao b. O b, o oposto é o beta. Aí fica cosseno de beta. Sempre vai ser nesta ordem, ok? Então, ali que eu acabei de falar,
e o C a mesma coisa, perfeito? Então sempre vai ter que tomar esse cuidado. Qual é o lado que você está deixando isolado e o ângulo tem que ser o oposto a ele, sempre seguindo essa ideia, perfeito? Bom, a dica aqui então para você aplicar a lei dos cossenos é quando você tem dois lados em um ângulo, ou melhor dizendo, três lados, né? Porque você tem o D aqui para descobrir, ó, tá? Então você tem informação desse lado e quer descobrir o D. Então quando você tiver três lados em um ângulo, você vai aplicar a lei do cosseno, tá ok? Agora você tem que tomar cuidado para a montagem do cálculo da lei do cosseno. Por quê? Qual o ângulo que você conhece? 120 graus. Então, o lado a ser isolado tem que ser o lado oposto ao de 120 graus. Quem é o lado que está oposto ao de 120 graus? É o Dzinho. Então, por isso, tem que colocar aqui, ó, D ao quadrado igual. Os outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes os dois lados, certo? Vezes o cosseno de 120. Então, isso aqui não pode errar essa montagem. Errou a montagem, é claro, vai errar o cálculo. Então, disto a gente consegue calcular qual é a distância entre esses dois postos. Tudo bem? Então, de novo, vou falar a dica. Lei do seno, você tem dois ângulos, dois lados. Lei do cosseno, você tem três lados e um ângulo. Então, com essa dica, você sabe qual a lei deve ser utilizada. Tá bom? Então, essa aula fica por aqui. Bons estudos e até logo!